Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Nós vamos ter uma noite gloriosa. Mas não é por minha causa, é por causa da palavra. O poder está na palavra, a unção está na palavra. Glória a Deus. Culto de missões. Reparou o plural? Deus trouxe para essa igreja local o pastor Cláudio Alexandre. E Deus tem colocado no coração do pastor Cláudio projetos, plural, missões. Glória a Deus. Vou te dar a primeira boa notícia da noite. Evangelho é boa notícia. Esses projetos vão se cumprir. Vão se cumprir. Vão se cumprir. Através das nossas vidas. 2025, ano de expansão. A segunda boa notícia da noite. Nós vamos expandir. O plano profético já foi liberado. É consagração. Você individualmente, você no seu núcleo familiar consagrado e nós como igreja. Para recebermos a visão, você individualmente, você no seu núcleo familiar e nós como igreja. Para expansão, você individualmente, você no seu núcleo familiar e nós como igreja. Amém. Eu preciso que você fale comigo. Está tudo bem? Mais uma vez. Fala para você ouvir. Aí, Zé Carlos, você não sabe. Você não sabe como está o meu casamento. Você não sabe como está o meu relacionamento com meus filhos. Você não sabe os problemas que meus filhos têm passado. Zé Carlos, você não sabe, eu estou desempregado. Está falando, está tudo bem? Zé Carlos, você não sabe, eu tenho insônia, síndrome do pânico, ansiedade. Está tudo bem? Zé Carlos, você não sabe, tem um laudo médico sobre a minha vida. Deixa eu falar algo para você. Todos nós vivemos situações, circunstâncias, problemas. Então, já que todos nós vivemos isso, eu vou pedir para você falar de novo. Está tudo bem? Está tudo bem. E se você está falando, está tudo bem, em meio a todos os problemas que você está vivendo, eu vou te dizer sobre o que é essa mensagem. É sobre fé. Se você disse, está tudo bem, vivendo as circunstâncias que você está vivendo, você fez declarações de fé. Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe a solução para esse problema que você está vivendo. Deixa eu explicar. Se é enfermidade, a solução é cura. Se é desemprego, a solução é emprego. Se é falta de amor entre os cônjuges, a solução é voltar a amar. Então você sabe a solução. Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que a gente espera? Essa solução. O que é a certeza? É posse antecipada. Eu te explico. Você vai numa loja, compra uma TV de 80 polegadas, sai de lá com um documento. E você está feliz da vida, mas você não tem a televisão ainda. Mas já está feliz, acreditando no caráter de um homem da loja. Aquele documento pode até ser falso, mas você já está feliz. A nossa fé, ela é fundamentada no caráter de Deus. Que Tito capítulo 1, verso 2 diz que não pode mentir. Que Tiago capítulo 1, verso 17 fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A nossa fé está fundamentada no Deus que diz em Jeremias 1,12 que vela para cumprir a sua palavra. 2 Coríntios 1,18 diz que ele é fiel. 1 Pedro 2,3 fala que Deus é
bom. A nossa fé é fundamentada no caráter de Deus. Aleluia. Zé Carlos, mas na loja eu tenho um documento. Perfeito. Você tem esse documento. Aquele pode ser falso. Esse é verdadeiro. Aleluia. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Então eu não oro pedindo fé, eu não oro pedindo mais fé, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Amém, queridos? Exatamente por isso que Romanos 12:2 diz que a gente deve renovar a nossa mente pela palavra. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 fala do espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Então agora você já não pensa mais no você não sabe, mas eu fico com a palavra, que é fundamentada no caráter de Deus e na palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um. Ele não pode mentir. Aleluia. Por isso que Lucas 6,45 fala que a boca fala do que está cheio o coração. A gente se alimenta da palavra e agora a gente fala a palavra. Aleluia. Tiago 2,17 fala que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, a fé tem uma ação correspondente. E Marcos capítulo 2 fala uma passagem de 5 jovens que ouviram falar de Jesus. A fé vem por ouvir. E agora eles falam aquilo que eles estavam crendo, porque um deles era paralítico. Nós vamos levar você a Jesus, aquele que cura está numa casa, e você vai receber a sua cura. Agora eles agem de acordo com o que eles falaram. Marcos capítulo 2, verso 5 diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: levanta, toma o seu leito e vai para a sua casa. E ele levantou, tomou o leito e foi para casa. Fé sem obras é morta. Então agora, aquele quadro de, por exemplo, síndrome do pânico, meus filhos estão na rua, e agora, o que pode acontecer? De acordo com o caráter e a palavra que eu coloquei para dentro, eu vou entender que, pela palavra, ele diz: filhos são herança do Senhor. E agora, então, eu não tenho mais pânico, porque é uma fé que age de acordo com o que está crendo. Insônia, de acordo com a palavra, ele diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então agora eu vou dormir, vou fazer o que eu não fazia. Aleluia. Se eu tenho um laudo médico e eu sei pela palavra, o caráter de Deus que não pode mentir, que naquela cruz Jesus se fez enfermo em meu lugar, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu já fui sarado. Aleluia. 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 Vou falar com você um pouco sobre o diabo. Jesus fala sobre o diabo em João 8,44. Ele fala que o diabo foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando o diabo fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus, nosso Salvador e Senhor, falou isso sobre o diabo. Segundo João capítulo 7, diz que o diabo é enganador. Mentiroso é enganador. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 2. Vou ler. Então, 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Pode dar uma paradinha aqui, por favor. Jesus estava consagrado. Presta atenção, Igreja Verbo da Vida de Campo Grande. Consagração. De tal forma que durante 40 dias ele nem teve fome. A sua carne não sobressaiu. Gálatas 5,17 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são contrários. Em Gálatas 5,19, 20 e 21 fala das obras da carne. Então a carne tem desejos que são contrários ao espírito. Eu sei da minha vida,
que o apóstolo Paulo fala sobre 1 Coríntios 9, 27, que a gente deve esmurrar o nosso corpo, para ele não fazer o que ele quer, que não agrada a Deus. Eu sei da minha área, você sabe das suas áreas, está lá, Gálatas 19, 20 e 21, está tudo lá, e você se identifica lá, você sabe. Jesus estava tão consagrado, que a carne dele não sobressaiu, preste atenção nisso. Nesse período profético de consagração, individualmente, como família e como igreja, a nossa carne vai estar tão submissa a essa consagração, que a gente não vai fazer essas coisas que você sabe que tem feito. Aí é que vai chegar a visão para o avanço. Oh, aleluia! Consagração, aleluia! Vamos voltar para o texto. Então Jesus teve fome depois de 40 dias e 40 noites. 4:3, Mateus 4:3. Então o tentador, eu quero falar sobre essa palavra. Rick Renner, um estudioso do grego, fala em um dos seus livros, Pedras Preciosas do Grego, ele explica essa palavra. Ele diz que é como alguém que encontrou uma pepita de ouro, e essa pepita é exposta a alta temperatura, de tal forma que as impurezas sobem. Agora essa pessoa coloca mais temperatura nessa pepita, e as impurezas que estavam ocultas sobem. Rick Renner explica que esse original dessa palavra quer dizer alguém que faz um teste para verificar a autenticidade. O diabo é um tentador. Aleluia. Isso aqui está o título da minha mensagem. É só um teste. Aleluia. Mateus 4:3. Então o tentador aproximou-se de Jesus, disse: se és o Filho de Deus, presta atenção nisso aqui. Você está em Mateus 4. Se você voltar para 3:16, tem o batismo de Jesus. Diz que os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Não, o Espírito Santo não é uma pomba, foi só uma forma que ele veio. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois Jesus sai dali e aí vai passar 40 dias. Na sequência, Filipenses 2:7 fala que Jesus, subsistindo em forma de Deus, que ele era um com Deus, não julgou que ser Deus era algo que ele devia se apegar. E ele veio como homem, reconhecido em figura humana. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Mas Satanás, o tentador, usa uma circunstância, você não sabe, uma circunstância para fazer um teste. Se tu és filho de Deus, eu te dizer que Marcos 5:7 fala que tinha um endemoniado com uma legião de demônios, e os demônios chegaram para Jesus e disseram: eu sei quem tu és o Santo de Deus. O diabo sabia quem Jesus era, só aproveitou de uma circunstância para fazer um teste. É isso que Satanás faz com a nossa vida. Circunstâncias, você não sabe. E agora ele vem para você saber se você realmente sabe aquilo do caráter, aquilo que você colocou para dentro da palavra que está saindo da sua boca. Então você precisa estar certo de quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo. Porque ele só vem fazer um teste para ver se você sabe. Ele sabe. Agora você precisa estar convicto disso. Aleluia. Aleluia. O tentador: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Agora Jesus vai nos ensinar como lidar com as vozes. A voz do diabo, os laudos, os pensamentos. Jesus diz para aquela voz do diabo: está escrito. E cita o que está escrito. Para esses, você não sabe que você foi pensando enquanto eu falava. Jesus nos ensina como lidar. Para as vozes, para os pensamentos, Jesus diz: está escrito. Fala comigo: está escrito. E cita o que está escrito, do que você já sabe da palavra e do caráter que você colocou para dentro. Está falando o que está escrito. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Pai. Tu és bom.
Eu acho que você vai entender a mensagem agora. Por favor, abre em Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, vou ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí, é teste. Passardes por vários testes. Agora preste atenção numa coisa. O teste só vem porque você já foi ensinado. É simples. Quando você ouve sobre prosperidade, vem uma pressão nessa área. É só um teste. Quando você ouve sobre Cristo, aquele que cura, vem pressão nessa área. É só um teste. Amém, queridos? Quando você ouve sobre família cristã, uma família ajustada segundo os padrões de Deus, vem pressão nessa área. É só um teste. Aleluia. Tende por motivo de toda alegria o passardes, não é ficar, é passardes por várias provações. O próximo versículo diz: sabendo que, Tiago 1,3, sabendo que a provação da vossa fé, é isso, é um teste para ver se você verdadeiramente está crendo no caráter, na palavra, é a aprovação da nossa fé. É aí que o tentador vem, só para ver se nós estamos verdadeiramente crendo naquilo que nós estamos colocando para dentro. É um tentador, é só um teste. É só um teste. Fica com a palavra. Aleluia. 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 Obrigado. Quero falar sobre Davi. E eu preciso que você se veja nele. E Davi estava servindo a seu pai. E eu quero falar um pouco sobre essa palavra servir. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você pensasse nos departamentos da igreja em que você está envolvido. Neste departamento você está servindo. Deixa eu te falar um pouco sobre essa palavra. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz assim: que Jesus, até citei, que era Deus, veio, assumiu a forma de servo, tornando-se em figura humana. Jesus assumiu a forma de servo. 1 Coríntios 7, 22 diz que nós somos escravos de Cristo. É a mesma palavra, servo, escravo. Gálatas 5,13 vai dizer que nós somos servos uns dos outros. Então, esse serviço no corpo, na igreja local, tem a ver com comprometimento, com fidelidade. Eu não falto à escala porque eu sou servo. Eu não chego atrasado porque eu sou servo. Eu quero ler com você um pouco mais sobre essa palavra. Alguém que se rende à vontade de outro. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para expansão e avanço do reino entre os homens. Alguém que é dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Aleluia. Esse é o serviço que nós estamos chamados para fazer. Eu gosto quando o pastor Tiago fala sobre senso de pertencimento. É isso, querido. Deus nos colocou na igreja local para nós servirmos ao corpo. Eu estou aqui agora servindo a você. Então todos nós estamos o tempo todo servindo. Só que precisa haver um comprometimento, uma submissão à visão. Aleluia. Vamos voltar para Davi. Se veja nele. Davi estava servindo. Seu pai pede para ele levar alimentos para os seus irmãos. Eles estavam em combate. Quando Davi chega lá, o que ele vê? De um lado, o exército inimigo. Do outro lado, o exército que seu irmão está. E no meio, um gigante de quase 3 metros. Homem de guerra. E aqui, o texto de 1 Samuel 17, essa passagem está lá, fala que durante 40 dias, todo dia aquele gigante chegava lá e dizia: não tem homem não? Manda um só para me encarar. Estou parafraseando. Se me vencer, a gente vai ser seu escravo. Davi vê aquilo e fala: peraí, eu
estava servindo, veio um leão, eu venci o leão. Veio um urso, eu venci o urso. E agora, uma fé que fala o que crê, fundamentado no caráter e da palavra. Ele vai falar, ele é incircunciso, ele é filisteu, ele não tem aliança, ele está afrontando um exército do Deus vivo. O Deus que me livrou do urso e do leão vai me levar nas suas mãos. Uma fé que fala o que crê. Quer saber? Hoje mesmo eu vou te arrancar a cabeça. Agora, Davi vai usar as ferramentas, presta atenção nisso, que chegaram para ele enquanto ele estava servindo. Oh, meu Deus! Quando você está servindo, ferramentas chegam para você inerentes ao seu chamado, inerentes àquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Davi pega a ferramenta e agora ele vai fazer o que ele disse que ia fazer. Pega a espada do gigante e arranca a cabeça do gigante. O que eu vou falar para você não está na Bíblia. Eu só vou ilustrar a mensagem. Davi poderia ter levantado aquela cabeça diante do exército inimigo, diante do exército do Deus vivo. E assim como o gigante falava apenas pulmões, Davi poderia também levantar aquela cabeça, apontar para ela e dizer: é só um teste. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus estava servindo. Por favor, abre em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, Jesus estava servindo. No verso 35, parte B, Jesus diz para os discípulos: passemos para outra margem. No verso 37, me acompanha comigo. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Verso 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Aleluia. Eles o despertaram e disseram: mestre, você não se importa, a gente vai morrer. É isso que está dizendo aí. Aleluia. Aleluia. Cadê? 4:35. E ele despertando, Jesus, nosso Salvador e Senhor, aleluia, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Presta atenção. Agora aqui Jesus falou com a circunstância. Você não sabe. Lucas 10:19 diz que Jesus nos deu autoridade sobre os demônios. Marcos 16:17 fala que Jesus nos deu autoridade para usar o nome dele. E aqueles que creem no nome dele iriam expulsar demônios e até iriam pôr as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Filipenses 2:9 diz que quando Jesus estava servindo, ele foi obediente. E aí Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus nos deu uma procuração para usar o nome dele. Presta atenção. Naquela situação das vozes, do laudo, dos pensamentos, você vai dizer: está escrito. Fala o que está escrito no nome de Jesus. Agora, para a circunstância, você não sabe. Fala a circunstância. Cessa em nome de Jesus. Aleluia. 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 Então Jesus falou para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu estou diante do povo da fé. Nós somos da palavra da fé. Mas esses não tinham fé. Jesus falou: vocês são tímidos. E o tímido, ele não fala, ele fica acuado. Mas o povo da fé tem o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Então, diante da circunstância, o você não sabe, fala o que você sabe. Cessa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
E aí no 41 vai dizer que eles, possuídos de temor, disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não entenderam. Jesus estava falando, Jesus liberou uma palavra. Passemos para outra margem. Foi dormir. Aleluia. Presta atenção, porque a palavra já foi liberada. 2025, ano de expansão. Qualquer coisa que se levante contra isso, para atrasar, paralisar nunca, mas para atrasar, eu quero que você fale comigo: é só um teste. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tu és bom, Pai. Tu és bom. Falar as circunstâncias, Jesus, ele diante de um monte, ele fala para os discípulos: olha, qualquer pessoa que fala para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se falar o que diz, vai acontecer o que você falou. Diante da circunstância, querido, eu não estou negando que você não está vivendo isso. Tá, você está vivendo, você está passando por isso. Você não sabe, mas fala a circunstância, cessa, acabou. Nome de Jesus, é nesse nome que está acima de todo nome que todo joelho vai se dobrar, tudo se rende ao nome de Jesus. Ouse crer no caráter, na palavra, naquilo que você colocou para dentro, que está saindo da sua boca, e você vai agir em fé. A gente não espera ser curado para andar em fé. A gente começa andando em fé, e aí a cura se manifesta. Pode ser instantânea ou progressiva. O fato é, vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. É só um teste. É só um teste. O diabo é mentiroso. Ele é enganador. Ele sabe quem você é. Ele conhece teu pai. Ele conhece teu irmão mais velho. Ele sabe. Você precisa também saber e falar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e te livra. O anjo do Senhor acampa-se, 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 acampa-se e te livra. 1 Pedro 5,8 fala que o diabo, nosso adversário, que a gente deve ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Isso quer dizer que ele não pode em todo mundo. Ele está procurando quem ele possa. Sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro, Jesus, que venceu o diabo. E Jesus nos deu autoridade sobre o diabo. Aleluia. 1 Pedro 5,8 então vai dizer que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão. Lembra que ele é mentiroso? Ele não é um leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vem comigo. O diabo está procurando a quem ele possa tragar. O anjo do Senhor acampa-se a teu redor e te livra. O diabo anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e te livra. O diabo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e te livra. Sobre a sua vida, ele não pode. Aleluia. Aleluia. João 16:33, nosso Senhor e Salvador Jesus diz: essas coisas eu vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. Oh, meu Deus. Mas ele continua: no mundo vocês vão passar por aflições. Lembra?
motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Deus está falando, vocês vão passar por provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios 11, 23, 24, 25 e 26, vai falar dos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, das aflições. Fala que ele sofreu prisões, teste. Fala que ele sofreu naufrágios, teste. Fala que ele foi espancado com madeira, teste. Mas o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, e eu preciso que você agora também se veja nele, o apóstolo Paulo vai dizer, no final, depois de passar por vários testes, teve por motivo toda a alegria o passagem por várias provações, ele chega no final, e eu preciso que você se veja no final da sua carreira, servindo no corpo, e ao chegar lá, você vai dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, perseverei em fé, me mantive em fé, não me permiti ser removido desse lugar de fé. Aleluia. Porque ao longo da minha carreira, vai se vendo lá no final, passando por vários testes, eu compreendi que o justo vive pela fé. Oh, aleluia. 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 Culto de missões. Jesus, nosso Salvador e Senhor, em Marcos 16:15, ele fala: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Eu não sei se você percebeu, Jesus está falando de expansão do reino. Oh, meu Deus, expansão, queridos. Aleluia. Culto de missões. Nosso pastor tem recebido projetos, missões, que vão se cumprir através da nossa vida. Aleluia. Só que tem um detalhe muito importante: esses projetos só vão se cumprir naqueles que estão servindo, submissos a um propósito, seguindo com a visão que Deus colocou no coração do nosso pastor. Não, a gente não está endeusando homens, a gente está glorificando a Deus, porque a visão é dele, os projetos são dele, e dele nos chama para cooperarmos com ele nesses projetos. Então nós vamos expandir. O ciclo profético vai se repetir ao longo de todo 2025. Consagração, individualmente, como família, como igreja. Para receber a visão, você recebendo individualmente, como família e como igreja. Para a expansão, você individualmente, como família e como igreja. Amo a minha vida, mas eu sou ovelha, e ovelha ouve a voz do pastor. E o nosso pastor, ele diz: olha, se você não quiser essa expansão para a sua vida, para a sua família, a gente respeita você. Só que não me atrasa, porque eu quero essa expansão. Eu quero a expansão na igreja para alcançar as vidas. Eu vou me submeter à visão, ao propósito. Amém, querido? Oh, aleluia. 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 Qualquer coisa que venha contrário a esse tempo de consagração, seja individual, seja na família, seja como igreja, qualquer coisa que venha contra esse tempo de visão, a visão chegando, seja individual, seja na família, seja como igreja, e qualquer coisa que venha contra essa expansão, seja individual, seja
como família e como igreja, deixa eu ver se você entendeu a mensagem. Fala comigo. É só um teste. Oh, aleluia. 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 Obrigado, Pai. Deixa eu ler para você uma coisa aqui. Quando eu li 1 Pedro 5,8, que eu falei que o diabo anda ao derredor, procurando, no verso 9 diz assim: resisti a ele firmes na fé. Agora olha o que esse texto diz, 1 Pedro 5,9. Certos de que, meu Deus, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. O diabo não tem poder criativo. Toda a irmandade, em algum momento, pode estar falando: você não sabe. Mas o que realmente importa, se você entendeu a mensagem dessa noite, é você falar comigo agora de novo. É só... Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar com isso. Em Deus não tem coincidência. Deus sabe o fim antes do começo. Nós estamos no meio de um seminário que se chama Maravilhosamente Ajudados. Se você veio nas 2 quinta-feiras anteriores, agora você está exatamente no meio e ouviu que o diabo é mentiroso, que ele está fazendo um teste. Mas lembra disso, você é maravilhosamente ajudado. Então, se você veio nas 2 quinta-feiras anteriores, quero te estimular a vir nas 2 seguintes. Se você não veio, por favor, vá lá no YouTube e assista essas 2 ministrações, porque não é por acaso que Deus colocou essa mensagem no meu coração, exatamente no meio desse seminário. Maravilhosamente ajudados. Amém, queridos? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.